Galera, na aula de hoje nós vamos compreender um pouquinho desse mundo aí, ó, vírus. Um tema tão atual, né, nesse momento, e que a gente vai aprofundar um pouquinho aí e conhecer algumas curiosidades sobre esse grupo de seres, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, e o mais importante de tudo é que vírus não tem célula. Por isso está escrito ali, ó, vírus, seres sem organização celular, ou seja, não são formados por nenhuma célula. O ser vivo mais simples que nós conhecemos, tá? É a bactéria. A bactéria tem quantas células? Uma célula. E vírus? Nenhuma. Por isso muita gente ainda nem consegue incluir ele no grupo dos seres vivos, mas isso é um assunto para daqui a pouco, tá bom? Então, ó, a palavra vírus significa veneno, tá? Veneno, só para vocês terem noção, isso é nível de curiosidade. São seres extremamente pequenos, tá? Capazes de caber dentro de bactérias que já são seres pequenos. Tá? Então, os menores tipos de células que existem são células bacterianas. Tá? Então, célula já é uma coisa pequena. A célula da bactéria ainda é menor ainda do que a nossa, por exemplo. E vírus cabe dentro disso daí. Só para você ter ideia de como que vírus é uma estrutura pequenininha. Tá? E aí eles só podem ser observados em microscopia eletrônica, ou seja, não é esse microscópio comum que consegue visualizar vírus, não, tá? São microscópios extremamente caros e de altíssima resolução para conseguir enxergar essa estrutura aí do vírus, tá bom? Como eles não têm célula, fica complicado incluir vírus nesses reinos dos seres vivos que a gente conhece. Ou seja, vírus, então, não faz parte das plantas, nem dos fungos, nem dos animais, nem dos protistas, nem das bactérias, tá beleza? E aí, então, o vírus é o quê, Rodrigo? Um grupo à parte. Um grupo separado desses outros 5 que já tem bem definidos aí, tá bom? Então, olha lá. Vamos falar agora sobre características dos vírus, tá bom? Para isso, a gente vai comparar essas características deles com características dos seres vivos em geral. Vamos lembrar? Característica aqui dos seres vivos em geral? Todo ser vivo que está incluído naqueles 5 grupos aí, ó, né? Eles possuem célula. Tá? Alguns são unicelulares, portanto, só vão ter uma célulazinha. Outros são mais complexos, que vão conseguir desenvolver tecidos, órgãos, sistemas, organismos, como nós, por exemplo. Tá? E isso funciona para quem, Rodrigo? Para os vírus? Não, isso daí, ó, a galera que com certeza é ser vivo, tá bom? E está dentro daqueles 5 grupos que nós falamos, tá bom? Então, olha lá. Necessitam de alimento para sobreviver. Todos os seres vivos, sim. Nascem, crescem, reproduzem e morrem. Reprodução, característica também de ser vivo. Possuem metabolismo próprio. O que é isso? Eles conseguem coordenar todas as reações químicas que fazem o corpo deles viverem. Né? Ou seja, todas as reações químicas da célula são coordenadas pela própria célula e pelo próprio organismo. Isso é característica de ser vivo. E outra coisa, reagem a estímulos do meio ambiente. Um exemplo, né? Por exemplo, se ficar frio, a gente vai tremer. Se ficar calor, a gente vai suar. Ou seja, nós vamos reagir aos estímulos que o meio ambiente oferece aí pra gente, tá bom? E vírus? Já começa contrariando tudo lá. Não possui célula. Outra característica, não possui metabolismo próprio, ou seja, ele não consegue coordenar reações dele mesmo. O que significa dizer que quando eles não estão dentro de uma célula, quando eles não estão dentro de alguém, digamos assim, eles são inertes, ou seja, eles não fazem absolutamente nada, beleza? E somente se reproduz se estiver dentro de células vivas, ou seja, ele depende de alguém para poder invadir a célula desse alguém e se reproduzir, beleza? Por isso ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. O que é isso, Rodrigo? Ele depende de estar invadindo uma célula para conseguir se reproduzir. Caso contrário, ele é uma partícula inerte. Beleza? Até aí? Por que tem uma interrogação ali do lado? Porque eu queria que vocês pesquisassem aí, ó. Vírus é ser vivo? Ou não? Na opinião de vocês. Isso é um bom tema para vocês pesquisarem aí na internet. Vai ter muita coisa, muito material legal para vocês explorarem, tá? Então, olha ali. Na verdade, qual é o tamanho de um vírus? Aí eu botei lá, ó, medem alguns nanômetros. O que é nanômetro? Nanômetro, só para ter ideia, é uma unidade composta de 0, aí vai ter 8 zeros na sequência e um númerozinho no final. Ou seja, 0,0000000, ou seja, o troço é muito pequenininho.
beleza? Muito pequenininho. E a gente já falou que são observados na microscopia eletrônica e que podem caber dentro de bactérias. Essa imagem que vocês estão vendo aí, tá vendo os pontinhos vermelhos? Os pontinhos vermelhos são vírus. E essas estruturas monstruosas para eles, mas microscópicas para a gente, são células. Sabe o que são essa foto aí, na realidade, o que ela está representando? Ela é uma foto bem atual do coronavírus, que a gente está vendo se discutir aí bastante, o motivo pelo qual vocês estão assistindo essa minha aula aí, né, online, né, pela internet, porque a gente não está podendo ter convívio. E essa estrutura aí, ó, só para você ter ideia, olha quantos coronavírus caberiam numa célula. A célula para ele, enorme, e ele, uma estrutura bem pequenininha, beleza? Aqui agora a gente vai falar sobre a estrutura do vírus. Então eu coloquei aqui, ó, 2 tipos de vírus diferentes, tá bom? E a gente vai falar sobre a estrutura deles. Muito legal. Então olha aqui, ó, vamos começar. O vírus tem uma cápsula que envolve o material genético dele, chamado de capsídio. Então fala comigo aí, ó, capsídio. Então você tem o material genético do vírus, está aqui, ó, que a gente chamou de ácido nucleico. Pode ser um DNA, pode ser um RNA, envolvido por uma cápsula chamada de capsídio. E isso tudo protegido por um envelope. Todos os vírus têm envelope? Não, mas eu coloquei esse aqui de propósito para a gente discutir uma coisa legal, tá? Então, ó, o envelope, vários vírus têm envelope, vírus da gripe, vírus da AIDS, o coronavírus, ou seja, tem esse envelope. Esse envelope é formado basicamente por gordura. Tá? A estrutura básica da formação do envelope são lipídios, são gorduras. E é aí que a gente vai focar o que eu quero falar. Todo mundo está falando de álcool 70, lavar a mão com sabão. Por que essas medidas elas são realmente eficazes para controlar, ou no caso, para combater a infecção do vírus? Pelo seguinte, quando você quer tirar gordura lá do prato, do copo, da pia, de algum lugar, da sua mão, por exemplo, você lava a mão com o quê? Com sabão. Porque o sabão ele consegue destruir gordura. Então, se o vírus tem um envelope formado por gorduras, nada mais simples do que você lavar a superfície que você quer limpar com sabão ou com álcool. Os dois têm essa ação. E onde é que eles estão agindo lá no coronavírus e em todos os outros vírus que têm envelope? No próprio envelope, destruindo as moléculas de gordura que estão ali. E aí você vai ver que existem proteínas associadas a esse envelope, que está aqui, ó, representado em verdinho, chamado de peplômeros. Essas proteínas aqui, ó, é que o vírus usa para conseguir reconhecer a sua célula e invadir essa célula, e entrar nessa célula. Ora, se a gente destrói o envelope, joga fora tudo que está pendurado nele, inclusive essas proteínas, aí o vírus perde a capacidade de te infectar. Beleza? Você deve ter ouvido já a tua avó falar, minha avó falava pra caramba, nossa mãe, tipo, se o cachorro te arranhou, se o gato te arranhou, e você não conhece, lava logo com sabão. E isso, assim, muita gente pensava que isso era uma crendice, que isso era um conhecimento empírico, né? Mas de trás, mas não é não. Ele tem base científica. Por quê? Porque o sabão, entrando em contato com os vírus que estão ali na saliva do cachorro ou do gato, ele consegue eliminar uma grande parte desses vírus. Beleza? Tem aí? Então, o vírus tem uma cápsula que envolve material genético, que pode ser o DNA ou o RNA, pode ou não ter envelope, que é formado por gordura, que tem proteína em cima, que serve para reconhecimento da célula. Beleza? Tem aí? E tem esse vírus aqui, ó, que é chamado de bacteriófago. Bacteriófago é um vírus que vai parasitar bactérias. Beleza? Ele tem lá a mesma estrutura, só que de um formato diferente, né? Até bonito. Tá ali, ó. Ele tem o DNA lá no interior, a cápsula em volta, uma cauda, beleza? E fibras de proteína, né? Que ele usa para reconhecer a célula e grudar nela lá. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Olha lá. A diversidade desse mundo. Nem todos os vírus têm exatamente a mesma forma. Então aqui, ó, um bacteriófago. Olha lá o vírus do ebola, né? Que causador do ebola. Olha como é que ele é, bem diferente de todos, ó. Hepatite, vírus da gripe, tá vendo? O HIV, olha ali, ó, causador da AIDS, tá aqui. Beleza? Então, olha só a reprodução desses caras. Falamos que ele é um parasita intracelular obrigatório, então ele tem que entrar numa célula. Isso verdinho que vocês estão vendo aí, ó, é uma bactéria, ou seja, uma célula. Então vamos pegar o que está acontecendo aqui, ó. Vamos pegar daqui para baixo, beleza? Olha só. Isso aqui, ó,
redondinho, é o DNA da bactéria, ou seja, o material genético da bactéria, beleza? Então, olha lá, o bacteriófago, que é o vírus, usou as perninhas ali dele para reconhecer a membrana da bactéria, colou nela e jogou o DNA dele dentro da bactéria. Olha lá que maneiro. Aí o DNA veio para dentro da bactéria. Esse DNA da bactéria, ele se ligou aqui no DNA. Opa, voltando. Esse DNA do vírus, desculpa, ele se ligou aqui no DNA da bactéria, tá vendo? Então, ó, o DNA da bactéria está aqui e olha lá o vermelhinho, o DNA do vírus aqui, ó, junto com ela. E olha o que aconteceu. Ele destruiu o DNA da bactéria e formou só o DNA dele. Tá vendo aqui, ó? Formou vários DNAs desse mesmo vírus. E olha o que aconteceu aqui, ó. Novos vírus são formados e agora olha o que vai acontecer. Eles são montados dentro da célula e olha lá, a célula se rompe, morre e libera todos esses vírus aqui, ó. Olha lá, era um, ele jogou o DNA dele aqui dentro, fez várias cópias, se montou de volta, lotou a bactéria de tanto vírus que ela estourou e ó, jogou todos esses vírus aqui. Olha lá como é que ele se reproduziu, tá vendo? Ele usou a própria célula da bactéria para fazer isso. Ali é uma bactéria, né? Os vírus que parasitam o ser humano usam as nossas células para fazer esse procedimento, beleza? Aqui eu estou mostrando, ó, uma animação só para vocês virem o passo a passo. Olha lá. O bacteriófago chega, ó, reconheceu ali, ó, reconhece a membrana da célula. Veja bem, isso aqui, ó, são as proteínas da célula bacteriana e a perninha dele se liga exatamente nelas, tá vendo? Olha o DNA dele aqui dentro. Aí logo depois que ele faz isso, olha lá o que vai acontecer, ó, ele insere o DNA dele dentro da bactéria. Parece que ele está até fazendo, mano, número 2 lá dentro, lá. Jogou o material genético dele lá dentro. E por último, olha o que vai acontecer. Olha lá, montam-se vários vírus e depois, ó, ele estoura e sai dali. O vírus está multiplicado. Show de bola? Tranquilo? Acho que ficou bem didático aí para vocês aprenderem, né? Então, nossas defesas. E aí agora? Em todo momento a gente está entrando em contato com vários vírus, toda hora. A gente respira, tem vírus. A gente toca, bota a mão na boca, tem vírus. A gente come, tem vírus. E nem sempre a gente fica doente. Por quê? Porque o nosso sistema de defesa está alerta para vários tipos de agentes que causam doença. Vírus são um exemplo deles. Então, olha aqui algumas estruturas, ó, que fazem parte do nosso sistema de defesa, que ficam ali o tempo inteiro produzindo anticorpos, produzindo reações químicas que neutralizam a ação desses vírus. Olha lá, as amígdalas, adenoides, o timo, que é uma glândula que fica em cima do coração, tá? O baço, o próprio apêndice, tá? Os nódulos linfáticos, os vasos linfáticos, a medula óssea, tá bom? O baço, não sei se eu já falei. Tudo isso está ali, ó, o tempo todo em alerta, em comunicação com o nosso sistema circulatório, mandando anticorpo o tempo inteiro. Rodrigo, se o nosso sistema de defesa consegue fazer isso, por que está todo mundo com tanto medo do vírus, do coronavírus, por exemplo? Pelo seguinte, o princípio da imunidade é a exposição. O que isso quer dizer? Não tem outro jeito. Para a gente ficar imune naturalmente, a gente vai ter que se expor àquele agente, àquele vírus. Para o nosso sistema de defesa reconhecer, aprender a fazer o anticorpo e combater. O problema é quando o vírus é agressivo demais e não dá tempo do nosso corpo aprender a reagir antes de nós morrermos. Esse é o problema que está acontecendo aí com o coronavírus nas pessoas que têm que estão dentro do grupo de risco. Né? O corpo delas não vai ter tempo suficiente para reagir e combater o vírus, por conta das debilidades que o próprio organismo delas tem. Que debilidade? Doenças pré-existentes, né? E a própria idade são fatores que acabam prejudicando, beleza? E olha lá, na nossa fase de infância, nós recebemos vacina, que é também o seguinte, ó, não vamos esperar o organismo das crianças reagirem, não. Existem vírus que causam paralisia, que fazem a pessoa ficar paralítica. Então, tu vai contar com isso? Claro que não. Então, o que os cientistas fizeram? Vacinas, que eles, na vacina, basicamente, o que eles fazem? Eles pegam o vírus, basicamente, quebram o potencial dele, ou seja, machucam ele pra caramba para eles ficarem bem indefesos e colocam na pessoa.
a pessoa vai ver um vírus, na realidade, o sistema de defesa dela vai ver um vírus que já está prejudicado. Então, na realidade, o corpo consegue produzir anticorpos, beleza? Mas isso é um processo que é difícil de se fazer e demora tempo para ficar pronto. Tranquilo até aí? Aqui, ó, um efeito dos vírus, olha lá. Um vírus bem comum, que muita gente pega na infância, e depois que pegou uma vez, rarissimamente você vai pegar esse vírus de novo. Por quê? Cada vez que ele entrar em você, o teu sistema de defesa, opa, acabou a graça, acabou a palhaçada, vai lá e combate. Tá bom? O vírus da catapora tá ali, tá? Ah, Rodrigo, eu fico gripado tantas vezes. O vírus da gripe tem várias variantes, né? Ele tem vários tipos. Então, na realidade, você acaba pegando vários tipos dele diferentes. Tranquilo até aí? De boa? Aqui, ó, eu estou mostrando as principais viroses humanas. Então tá ali, ó, AIDS, dengue, febre amarela, gripe, a poliomielite, sarampo, tá em alta aí também, raiva, rubéola, a catapora, que a gente acabou de falar, herpes, hepatite viral, cachumba, tudo isso é virose. Né? Então, quando o médico fala, tá com virose, não está querendo dizer nada. Olha aí a quantidade de viroses comuns que existem, fora aquelas que a gente ainda nem sabe, que eu nem mencionei aqui. Né? O coronavírus é um exemplo agora bem atual. Tá bom? Galera, até a próxima, tá bom? Curte aí o vídeo